Pronunciamento da Câmara Episcopal da IAB sobre o racismo. Povo de Israel, eu amo o povo da Etiópia tanto quanto vocês. Amós, capítulo 9, 7. Não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28. A Ruá Divina, o Espírito Santo de Deus que renova a face da terra, tem soprado ventos novos no tão antigo combate ao racismo. A partir da emblemática e agônica exclamação: "Eu não consigo respirar", feito por George Floyd, cidadão afro-americano morto após 9 minutos de estrangulamento, numa ação policial, diante de testemunhas e câmaras de celular. Tanto a desesperada exclamação de Floyd, quanto o fôlego novo soprado pela Ruá Divina não dizem respeito apenas aos Estados Unidos da América, mas às nossas Américas e, quiçá, a todo o mundo, como se pode ver nos protestos que tomam as ruas em todo o globo terrestre. Atentos e atentas à ação da Ruá Divina e em sintonia com nosso amplo histórico de defesa da vida e dos direitos civis, manifestamo-nos enquanto bispos e bispas desta Igreja, no sentido de denunciarmos o recrudescimento do racismo em nosso país. Sentimos-nos também, para isso, estimulados e estimuladas por uma centena de pessoas anglicanas, negras e indígenas, que, preocupadas com o próprio cenário brasileiro, numa feliz coincidência de vontades, solicitou à Câmara Episcopal um pronunciamento mediante o envio da carta à Câmara Episcopal sobre o genocídio de pessoas negras e indígenas. É preocupante o cenário de escalada da cultura do racismo que temos diante dos olhos, insuflado institucionalmente desde o governo federal, a ponto de se proliferarem episódios de crime, de ódio ou discriminação racial escancaradamente. Compõe os infortúnios desse cenário o desmantelamento de órgãos públicos, como a Fundação Cultural Palmares e a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, destinados, por natureza, ao fomento de políticas públicas étnicos raciais, respectivamente para o povo negro e os povos indígenas, bem como a violência física contra os corpos negros e indígenas, ocorrido por mãos de policiais para aqueles e de grileiros para estes, contando com a indiferença do Estado e, em alguns casos específicos, sua própria anuência. Cumpre destacarmos ainda, neste cenário, o sofrimento das mulheres negras, principais vítimas da violência doméstica e feminicídio, cujos números de ocorrência se aprofundam no contexto da Covid-19. Além da dor de tantas outras, cujos filhos, Marcos Vinícius, Maria Eduarda, Ágata, João Pedro e Miguel tiveram inocentemente suas vidas ceifadas em decorrência da necropolítica e que são submetidas às populações negras, mulheres com estado psicológico destruído, sem que haja política própria. Para isso, já se tornou um grave caso de saúde pública. Ademais, em termos de saúde pública, a pandemia da Covid-19 escancarou mais uma vez a necropolítica que hierarquiza os sujeitos por grau de importância,
elegendo para a morte as populações fragilizadas, ao negar-lhes o acesso a direitos básicos que juntos formam o que chamamos saúde integral, razão pela qual estas populações encontram-se mais vulneráveis ao vírus, como indicam os números segmentados de contaminação e morte por Covid-19. A afirmação de Gênesis, capítulo 1, verso 26, sobre o desejo de Deus de criar as pessoas à sua imagem e semelhança. Façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança, faz entender que o gênero humano, em toda a sua diversidade de matizes, é querido por Deus e revela o próprio Deus, porquanto é sua imagem e semelhança. Por essa razão, o racismo deve ser denunciado como pecado e todos os grupos vítimas de racismo devem ter sua dignidade reconhecida e protegida por nós, cristãos e cristãs, incluindo os afrodescendentes e indígenas. É preciso que se diga uma vez que argumentos teológicos serviram de justificação para, abre aspas, roubar, matar e destruir. Fecha aspas. João 10, versículo 10. Os povos originários, bem como o povo africano e sua descendência. Compreendemos que a tão propalada e banalizada intolerância religiosa é mais uma faceta do racismo estrutural, que viola o direito de liberdade de culto a irmãs e irmãos de tradições de matriz africana. Direito esse que, se violado para estas e estes, deve ser por nós interpretado como uma violação que nos aflige, já que o direito assegurado pela Constituição Federal é o mesmo para todas e todos nós. Compreendemos igualmente que o capitalismo, que se alimenta da segregação classista, racista e sexista de pessoas e grupos, atualmente corporificado na necropolítica que aqui denunciamos, expõe a atualização do fascismo, que desumaniza e nega a vida como bem inalienável, que para nossa fé cristã é o maior bem que recebemos de Deus. A inclusividade anglicana, que deve ser um lugar de encontro e diálogo, impele-nos a proclamar a dignidade das pessoas pertencentes a esses grupos étnico-raciais, denunciar a violência e a negação de direitos de que são vítimas, bem como a trabalhar para que nossas comunidades sejam igrejas seguras a estas pessoas, seja por nossa luta antirracista, proteção contra toda forma de ódio, seja pelo acolhimento integral de nossa identidade étnico-racial, valorizando-as em todas as dimensões da vida da IEAB. Enquanto bispos e bispas desta igreja, sentimos-nos compelidos e compelidas a motivar todas as instâncias da IEAB a ampliarem o discipulado, o profetismo e a diaconia com nossos irmãos e irmãs afrodescendentes e indígenas, de modo que nossa comunhão seja significativamente uma comunhão para todas as gentes, como pretende o ethos anglicano. Fazendo uso das palavras do apóstolo Paulo, sabemos que toda a criação, até o presente, está gemendo como que em dores de parto. Romanos 8, 22. Por um tempo novo de igualdade e justiça.
Queremos, por isso, enfrentar como igreja as mais diversas facetas do racismo estrutural, tendo em conta que as marcas de nossa missão orientam a igreja a procurar a transformação de todas as estruturas injustas da sociedade e a responder às necessidades humanas com amor. Sábado, 13 de junho de 2020. Bispo Naldal Alves Gomes, Diocese Anglicana do Paraná, primaz da IEAB. Bispo Maurício Andrade, Diocese Anglicana de Brasília. Bispo Francisco de Assis da Silva, Diocese Sul-Ocidental. Bispo João Câncio Peixoto, Diocese Anglicana do Recife. Bispo Humberto Maesteg, Diocese Meridional. Bispo Eduardo Coelho Grilo, Diocese Anglicana do Rio de Janeiro. Bispa Marinês Rosa dos Santos Bassotto, Diocese Anglicana da Amazônia. Bispa Merigley Borges da Silva Simim, Diocese Anglicana de Pelotas. Bispo Francisco César Fernandes Alves, Diocese Anglicana de São Paulo.